E aí, turma, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula. E hoje a gente vai ver um pouco sobre critérios de informação e erro de previsão média. Bom, então a gente aprendeu a identificar modelos ARMS, né? O modelo autorregressivo, modelo de média móvel e o modelo misto, que é o autorregressivo e de média móvel. Mas a questão é, a gente aprendeu a identificar, a gente aprendeu a estimar, mas dado que a gente tem várias opções, né, de modelos, como é que a gente vai escolher um modelo, um ou dois modelos para a gente trabalhar? Vai ser justamente através dos critérios de informação e do erro de previsão, tudo bem? Então, a gente aprendeu a identificar, a gente sabe que se a gente tiver em posse de uma série temporal, a gente tem que verificar a existência, né, a necessidade de alguma transformação nessa série para estabilizar a variância ou para fazer com que essa série seja estacionária, certo? Se essa série não é estacionária, né, a gente aplicou lá um teste DF, ou fez uma análise gráfica através da função de autocorrelação ou do próprio gráfico da série temporal, a gente verificou que essa série temporal não é uma série temporal estacionária, a gente aplica o processo de diferenciação, a gente diferencia essa série até ela se tornar uma série estacionária. Dado que a série é estacionária, a gente vai identificar os nossos processos ARMS. Como? A gente vai identificar a ordem do processo autorregressivo através da função de autocorrelação parcial e a gente identifica a ordem da média móvel através da função de autocorrelação. Agora, qual que é o problema? O problema é que a gente não vai identificar apenas um modelo. Geralmente a gente vai identificar vários modelos, a gente vai ajustar, a gente vai estimar vários modelos diferentes. Então, já que a gente vai ter vários modelos diferentes, a gente tem que ter alguma forma de escolher qual desses modelos que a gente estimou vai ser o melhor, qual que vai se ajustar melhor à nossa base de dados. É justamente isso que a gente vai ver hoje, que é justamente os critérios de informação. Então, os critérios de informação vai ser uma maneira que a gente vai utilizar para selecionar, né, entre aspas, o melhor modelo possível entre aqueles possíveis modelos que a gente identificou para a nossa série temporal, tudo bem? Agora, a gente tem que ter em mente o seguinte, ao selecionar um modelo, certo? É preciso ter em mente que não existe um verdadeiro modelo, não existe um modelo correto, certo? Os nossos modelos teóricos, eles são aproximados, certo? Eles tentam emular a nossa realidade, mas sempre vai haver algum tipo de perda de informação. Então, os modelos que a gente ajusta, os modelos que a gente identifica não são modelos perfeitos, eles não traduzem perfeitamente a realidade. Então, é bom a gente sempre ter em mente que não existe um modelo perfeito, um modelo correto. Todos os modelos, certo, na sua essência, vão ter algum tipo de viés, algum tipo de erro. Por quê? Porque eles não conseguem traduzir a essência da realidade. A gente só consegue aproximar. Então, já que a gente tem vários modelos em posse, já que a gente identifica vários modelos, a gente tem que ter alguma ferramenta para selecionar o melhor modelo possível, tudo bem? Então, os critérios de informação vão ser justamente uma maneira numérica, certo? Existe uma maneira numérica e existe uma maneira que a gente vai chamar de propriedades estatísticas do modelo, que a gente vai ver mais para frente. Mas, por enquanto, a gente só está pegando uma maneira numérica, né? A gente vai olhar um número e, a partir desse número, a gente vai identificar qual modelo é melhor do que o outro, tudo bem? E esses critérios de formação, eles são baseados na verossimilhança. Lembra lá da verossimilhança que a gente utiliza para estimar os parâmetros do nosso modelo? A gente vai escolher, né, os parâmetros, né, de tal forma que maximize a função de verossimilhança ou a função de log verossimilhança. Então, todos esses critérios de informação são baseados na log verossimilhança estimada através dos modelos ajustados, tudo bem?
Então, basicamente, existem vários critérios de informação e todos eles são baseados nessa expressão aqui. Que expressão é essa? O critério de informação vai ser igual a menos 2, o logaritmo da verossimilhança. O que é a verossimilhança? A verossimilhança nada mais é do que a distribuição conjunta dos nossos dados, só que a gente, em vez de olhar essa distribuição conjunta em função das observações, a gente vai olhar essa distribuição conjunta em função dos nossos parâmetros, certo? Então, essa é a log-verossimilhança. Esse θ aqui, ele está representando o vetor de parâmetros, tudo bem? Então, aqui é o vetor de parâmetros estimados, mais duas vezes uma função de P. O que é P aqui? P vai ser o número de parâmetros do nosso modelo ajustado, tudo bem? Então, esse BP aqui, certo? Essa função B de P, do número de parâmetros do nosso modelo, é um viés de correção, tudo bem? Então, todos os critérios de informação vão ter essa cara aqui. O que vai mudar? Essa parte da verossimilhança, ela vai permanecer a mesma para todos. Agora, essa parte aqui da função dos parâmetros, ela vai mudar e cada pessoa na literatura propôs uma função diferente aqui, uma cara diferente para essa função B, tudo bem? E existem dois critérios que são muito utilizados, que com certeza vocês até já ouviram falar no curso de análise de regressão, que é o critério de informação de Akai, que a gente chama de A e C, e o critério de informação Bayesiano, certo? Então, esses são os dois mais populares critérios de informação, certo? O A e C vai ser o quê? Vai ser menos duas vezes o logaritmo da verossimilhança, mais duas vezes o número de parâmetros no nosso modelo. Ou seja, essa função B aqui, ela é uma função identidade, BP igual a P, ok? E no critério de informação Bayesiano, que a gente chama de BIC, vai ser o quê? Menos duas vezes o logaritmo da função de verossimilhança, mais P vezes o logaritmo de N, onde N aqui vai ser o tamanho da nossa amostra, o tamanho da nossa série temporal, tudo bem? Então, aqui, ó, a função de B vai ser uma função identidade, no caso do critério de formação de Akai, e no caso de formação Bayesiano, a função de B vai ser isso aqui, ó, P vezes o ln de N, certo? Do tamanho da nossa série temporal, o tamanho da nossa amostra, certo? E qual que é a interpretação para esse critério de informação? Para qualquer critério de informação, quanto menor for o critério de informação, melhor vai ser o modelo. Então, eu vou ter um critério de informação para o modelo 1 e um critério de informação para o modelo 2, tudo bem? Qual é o melhor, o modelo 1 ou o modelo 2? O melhor vai ser o que tem um menor critério de informação, tudo bem? Então, essa é uma maneira numérica, certo? A gente vai olhar, vai calcular numericamente, vai olhar para aquele valor, vai ver qual o menor valor, qual o menor critério de informação, e o melhor modelo, teoricamente, vai ser o que tem o menor critério de informação. Então, essa é uma maneira de identificar o melhor modelo ajustado aos nossos dados, tudo bem? Uma outra maneira é através do erro médio de previsão. O que é justamente a gente calcular o nosso erro de previsão, né, uma média dos nossos erros de previsão e pegar essa medida como uma medida de qualidade do ajuste do nosso modelo, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente divide a nossa base em duas partes, certo? E aí não existe um consenso. Tem gente que diz para dividir 70, 30, 80, 20, 90, 10, não importa, certo? A primeira parte, certo? A parte maior da nossa base de dados, que a gente vai dividir em duas, vai servir para a gente estimar os parâmetros do nosso modelo, e a parte menor vai servir para a gente comparar as previsões. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma série temporal, certo? Só que eu vou estimar os modelos, eu não vou usar essa série temporal toda, eu vou deixar as 6 últimas observações da minha série temporal para eu fazer essas previsões e poder comparar a minha previsão com o que foi de fato
observado, tudo bem? Então, eu vou estimar o meu modelo e vou comparar as previsões. E como é que eu vou comparar as previsões? Através do erro de previsão média, ou seja, vai ser uma soma, certo? Eu vou somar, ou na verdade, eu vou subtrair o que eu observo menos o que eu estimo, certo? O que eu observo menos o que eu estimo. Vamos ver aqui, ó. Y de T mais AK é o valor observado, certo? Da minha série temporal no período T mais H. E o Y chapéu T de H é a previsão H passos à frente partindo do período T, certo? Então, o erro de previsão médio vai ser o quê? 1 sobre T menos o Tzinho, certo? O que é esse Tzinho aqui? É o período onde eu estou partindo para fazer as minhas previsões, ok? Então, vai ser uma soma, certo? De H indo de 1 até T menos T, de Y, T mais H, que é o que eu observo, menos a minha previsão elevado ao quadrado. Na verdade, o erro de previsão médio não é isso daqui, é a raiz quadrada desse valor aqui, certo? Dessa fórmula aqui, está faltando uma raiz quadrada, tudo bem? Então, isso aqui parece muito os resíduos lá do modelo de regressão. O que eu observo menos o que eu estimo. Na verdade, aqui vai ser o que eu observo menos a minha previsão, certo? Eu estou tirando essa diferença, eu quero que essa diferença aqui seja a menor possível. Então, quanto menor o erro médio de previsão, melhor vai ser o nosso modelo, tudo bem? Esse Tzão aqui vai ser o número de observações que a gente tem na nossa série temporal. Então, a gente vai dividir a nossa série temporal em duas partes. A parte maior a gente vai utilizar para estimar o modelo e a parte menor a gente vai fazer as previsões com o modelo estimado e vai comparar com a parte menor que a gente deixou de fora, certo? E aí a gente vai calcular o nosso erro de previsão médio, tudo bem? Então, vamos para a prática. Bom, com o R aberto aqui, na última aula a gente viu um exemplo com a base de dados energia que contém uma série temporal do consumo de energia elétrica da cidade de Fortaleza com observações mensais de janeiro de 1968 até setembro de 1979, tudo bem? Então, todo o procedimento da aula passada eu vou passar aqui bem rapidinho, tudo bem? Então, aqui a gente vai ler a base de dados, na verdade é o local onde a minha base de dados está, certo? Eu vou ler agora a base de dados através da função read.csv, vou colocar o local, vou dizer aqui que a primeira coluna da minha base de dados é o nome das variáveis, certo? Separador decimal a vírgula e o separador de colunas é ponto e vírgula, tudo bem? Então aqui, se eu rodar essa linha de comando aqui, dados, onde eu aloquei a minha base de dados com a minha série temporal, a gente vai ter aqui, ó, que a gente tem 3 colunas, onde a gente tem ano, mês e aqui, de fato, a terceira coluna está o consumo de energia da cidade de Fortaleza, certo? Então, eu tenho observações mensais, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar, dizer para o R que essa terceira coluna aqui, ela é uma série temporal mensal. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a função TS, certo? Vou pegar a terceira coluna, a coluna energia, então vai ser dado cifrão energia, ok? Vou dizer para o R onde é que ela começa, ela vai começar em janeiro de 1968, vou colocar aqui primeiro o ano, depois o mês, e como a frequência é mensal, e como eu tenho uma série temporal mensal, a frequência vai ser de 12. Então, se eu rodar essa linha de comando aqui, ó, e chamar energia, eu vou ter aqui as minhas observações mensais, tudo bem? Vamos fazer o gráfico da nossa série temporal. A gente vê aqui claramente que ela não é uma série temporal estacionária, ela tem uma tendência, tudo bem? A gente pode fazer aqui a nossa função de autocorrelação. A gente vai verificar aqui decaimento lento para 0, tudo bem? Para confirmar que essa série temporal de fato não é uma série estacionária, a gente pode fazer o teste de Dickey-Fuller. Para fazer o teste de Dickey-Fuller, a gente vai precisar do pacote, o F-Unit Hoods, certo?
Instalado, a gente carrega o pacote através da função require. Pacote carregado, a gente vai utilizar a função ADF teste, certo? Dentro dessa função a gente vai entrar com a série energia e o tipo de teste que a gente vai fazer. Lembrando que a gente pode fazer um teste com intercepto, a gente pode fazer o teste sem intercepto e a gente pode fazer um teste com intercepto e tendência, certo? Como a gente está falando de energia, certo? Consumo de energia. Então, eu não sou nenhum especialista na área, mas me parece, certo? Me parece lógico pensar que essa tendência ela vai continuar a longuíssimo prazo. Por quê? Porque à medida que os anos passam, a gente vai se desenvolvendo tecnologicamente e esse desenvolvimento tecnológico vai fazer com que a gente compre, que a gente consuma produtos e esses produtos vão com certeza consumir mais energia. Okay? Então, é razoável supor que essa tendência aqui vai se estender a longuíssimo prazo. Então, a gente vai colocar uma tendência determinística no nosso teste, ou seja, a gente vai fazer um teste com constante e tendência determinística, ok? Então, fazendo o nosso teste ADF aqui, então a gente aceita, ó, olha só nosso p-valor maior do que 0,05, né? Pegando aí um nível de significância de 5%, a gente aceita a nossa hipótese nula. Qual é a hipótese nula aqui? A hipótese nula é que a série ela não é uma série estacionária, tudo bem? Então, a gente identificou que a nossa série temporal não é uma série temporal estacionária, a gente vai tirar a primeira diferença através da função diff. Fazendo o gráfico aqui da nossa série diferenciada, a gente vê agora ó, que a tendência dela sumiu completamente e ela parece aqui ó, que está se desenvolvendo em torno de zero, que deve ser a média dela, certo? Qual que é o problema aqui? O problema aqui está só nesses dois picos aqui, ó, certo? Isso aqui pode gerar algum tipo de problema na frente. Quando a gente for analisar as propriedades estatísticas do modelo que a gente escolheu, certo? Através de algum tipo de critério, a gente pode verificar se isso aqui vai ou não fazer alguma diferença na nossa análise, tudo bem? Mas por enquanto a gente vai aceitar então que a nossa série é uma série temporal estacionária, certo? Que ela perdeu a tendência e a variabilidade dela aqui é mais ou menos constante, tudo bem? Então vamos fazer o gráfico da função de autocorrelação da série diferenciada. Olha só, decaimento muito rápido para zero. E fazer o teste ADF de novo, só para a gente ter realmente certeza, certo? Então, como é uma série temporal que não tem tendência nenhuma, a gente vai fazer um teste sem a constante. Então, a gente vai entrar aqui ó, com a série diferenciada, certo? Eu chamei a série diferenciada de energia, certo? Então, vou entrar com a série diferenciada e o tipo de teste vai ser o teste sem constante, ou seja, type igual a NC. Então, rodando aqui o teste, a gente tem ó, um p-valor muito pequeno. Então, pegando aí um nível de significância de 5%, a gente tem um p-valor menor do que 0,05. Então, a gente rejeita a nossa hipótese nula. Qual é a nossa hipótese nula? A hipótese nula é de que a série temporal ela não é uma série estacionária. Então, se a gente rejeita a hipótese nula, então nós temos uma série estacionária, tudo bem? Então a gente pode prosseguir com a nossa análise e agora tentar identificar modelos ARMA para a nossa série temporal, certo? Na verdade, modelos ARIMA, já que a gente teve que fazer o procedimento de diferenciação, tudo bem? Então vamos lá, através da função de autocorrelação parcial, a gente identifica o que? A gente identifica a ordem do processo autorregressivo, tudo bem? Então aqui ó, eu tenho a primeira autocorrelação parcial diferente de zero, eu tenho a segunda autocorrelação parcial diferente de zero. Essas aqui mais por meio, por enquanto eu vou deixar assim, não vou contar com elas, tudo bem? Mas é possível colocá-las também, contá-las no nosso modelo também, ok? Então, vou colocar aqui
a primeira e a segunda autocorrelação parcial. Então, a gente tem aí um modelo autorregressivo de ordem 1 ou um modelo autorregressivo de ordem 2. E através da função de autocorrelação, a gente vai identificar um modelo de média móvel. Lembrando que na função de autocorrelação, ó, esse primeiro aqui é sempre a autocorrelação de ordem 0, certo? Que é sempre igual a 1. Então, a gente começa a partir dessa daqui, ó. Essa aqui é a primeira autocorrelação e é só ela que é diferente de 0. Então, aqui a gente tem um modelo de média móvel de primeira ordem, tudo bem? Então, possíveis modelo autorregressivo de primeira ordem, modelo autorregressivo de segunda ordem, modelo de média móvel de primeira ordem. Aí a gente tem o modelo ARMA 1 e um modelo ARMA 2, 1, ok? Então, são possíveis modelos que a gente pode estar trabalhando aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que escolher, né? A gente tem que ajustar esses modelos e escolher um desses modelos aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ajustar esses 5 modelos, ok? Então, vamos lá. Modelo 1. O modelo 1 vai ser o quê? O modelo autorregressivo de primeira ordem, tudo bem? Então, vamos lá. A gente estima através da função ARIMA, a gente vai entrar com a série energia original, não é a série diferenciada, é a série original, certo? E a ordem do modelo, certo? Modelo de primeira ordem, modelo autorregressivo de primeira ordem, com uma diferença, certo? Um modelo ARIMA de primeira ordem, tudo bem? Então, rodando essa linha de comando aqui, modelo 1. Então, aqui, ó, a gente tem a estimativa dos nossos parâmetros, e olha só o que a gente tem aqui, ó, a gente tem a estimativa da variância, a gente tem a log verossimilhança. O que é esse log verossimilhança aqui? Esse log verossimilhança é isso daqui, ó, do nosso critério de formação, ó. Esse ln desse L θ aqui. Essa aqui é a log verossimilhança. Então, aqui o R, ele dá o logaritmo da verossimilhança, ele já dá aqui para a gente, ó, o critério de informação de Akaik, tudo bem? Então, vamos ajustar um segundo modelo aqui. O nosso segundo modelo vai ser o modelo autorregressivo de segunda ordem, vou chamar aqui de modelo 2. Então, vai ser ARIMA, da série energia, e a ordem aqui, eu vou trocar aqui 1 por 2, uma diferença, a média móvel igual a 0. Vou rodar aqui nosso modelo 2, vou chamar o nosso modelo 2, está aqui a estimativa dos nossos parâmetros, a log verossimilhança e o critério de informação de Akaik. Modelo 3 vai ser o nosso modelo de média móvel, vou copiar e colar aqui, modelo 3, função ARIMA da nossa série energia, a ordem autorregressiva agora vai ser 0, certo? Uma diferença a gente aplicou para a série C estacionária e o modelo de média móvel de ordem 1. Então, rodando aqui, vendo aqui o nosso modelo, ó, estimativa dos parâmetros, log verossimilhança e o critério de formação de Akaik, ok? Modelo 4 vai ser o nosso ARMA 1.1. ARMA 1.1. Copiar e colar aqui, vai ser o nosso modelo 4. Energia, a ordem autorregressiva 1, uma diferenciação, e a ordem média móvel também vai ser igual a 1. Rodar essa linha de comando aqui, então a gente tem o nosso modelo ARMA 1.1. E o quinto modelo vai ser o modelo ARMA 2.1. Modelo ARMA 2.1. Então, o que é que eu vou fazer? Só trocar 1 por 2 aqui, ok? Então, rodando aqui a nossa linha de comando, a gente tem aqui, ó, ARMA 2, certo? Primeiro parâmetro autorregressivo, segundo parâmetro autorregressivo, primeiro parâmetro de média móvel, aqui o nosso critério de formação de Akaik. Qual é que é a interpretação do critério de formação de Akaik? É que quanto menor for o critério de formação, melhor será o modelo, certo? Então, vamos comparar aqui os nossos critérios de formação. Vou chamar aqui o modelo 1, certo? Vou botar cifrão aqui e vou botar A e C. O que é que ele vai me dar? Vai me dar justamente o critério de formação
de arcaico. Ok? Vou fazer isso para os 5 modelos. Tá aqui os 5 modelos. Então, qual que tem o menor critério de informação vai ser o modelo 3, olha só, modelo 3, que é o modelo de média móvel. Então, teoricamente, o modelo de média móvel é o que melhor se ajusta aos dados de acordo com o critério de informação de arcaico, certo? Se a gente usar o critério de informação bayesiano, pode ser que isso aqui mude, certo? Vamos olhar aqui o critério de informação bayesiano, vou botar aqui, ó, critério de informação de arcaico, certo? Agora a gente vai usar o bayesiano. Critério de informação bayesiano. Como é que a gente vai usar o critério de informação bayesiano? A gente vai utilizar uma função. Qual é o nome da função? É a função A e C, certo? Pessoal, mas a gente vai utilizar o critério de informação de arcaico, que a gente chamou de BIC, mas a função que você está utilizando é a função A e C. Lembra lá que eu falei para vocês, ó, que todo critério de formação ele é baseado nessa fórmula aqui, ó, ok? Se ele é baseado nessa fórmula, alguém chegou no R, criou uma função que ela chamou apenas de A e C, porque o A e C é o mais utilizado, tudo bem? E a partir dessa função A e C, eu consigo ter o próprio A e C, certo? O critério de formação de arcaico, e mudando alguns parâmetros, eu consigo também calcular o critério de informação bayesiano, tudo bem? Então, a gente vai utilizar a função A e C. E o que que a gente vai entrar? O que que vai entrar dentro dessa função A e C? A gente vai entrar com o modelo, certo? Modelo 1. E vai entrar com o parâmetro K, que vai ser o quê? Vai ser esse aqui, ó. O logaritmo do tamanho da nossa amostra, tudo bem? Então, a gente vai entrar com log de quantas observações nós temos aqui. Vamos ver aqui, ó. Posso ver aqui a função dim de dados. Então a gente tem aqui, ó, 141 linhas e 3 colunas. Então a gente tem 141 observações. 141 observações. Então, se eu rodar essa linha de comando aqui, eu vou ter o critério de informação bayesiano, certo? Vou repetir isso daqui para o modelo 2, 3, 4 e modelo 5. Pronto, agora vamos ver se tem alguma diferença aqui. Pelo critério de formação de arcaico, o melhor modelo é o modelo de média móvel, tudo bem? Vamos ver se essa conclusão vai permanecer a mesma, se ao invés de a gente utilizar como base o critério de formação de arcaico, a gente utilizar o critério de formação bayesiano. Então, está aqui o critério de formação bayesiano para o modelo 1, que é o modelo autorregressivo de primeira ordem. Modelo bayesiano, critério bayesiano para o modelo autorregressivo de segunda ordem. Modelo bayesiano, critério bayesiano para o modelo de média móvel. Critério bayesiano para o modelo ARMA 1.1 e para o modelo ARMA 2.1. Então, quanto menor, melhor, certo? Então, aqui ó, a gente tem, ó, 2.977, 78, 75, 79, 83. Então, o melhor modelo continua sendo o modelo 3, que é o modelo de média móvel. Então, de acordo com o critério de informação de arcaico e o critério de informação bayesiano, o melhor modelo é o modelo de média móvel, pessoal. Mas isso não é regra, tudo bem? Nem sempre os dois critérios vão levar à mesma conclusão, tudo bem? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, ok? Pronto, prosseguindo, a gente pode fazer então, a gente pode calcular, né, o nosso erro de previsão média, certo? Só que para a gente calcular o erro de previsão médio, a gente tem que dividir a nossa base de dados em duas partes, certo? Então, eu vou dividir aqui, ó, nossa base de dados, ela tem 141 informações, tudo bem? Então, eu vou criar aqui, certo? Uma nova base de dados, que eu vou chamar de energia
2, certo? Vou chamar de energia 2. E essa energia 2, ela vai ser igual a energia, tudo bem? A nossa base de dados é energia, que é a nossa base de dados original. Só que eu vou deixar algumas observações de fora, certo? Eu vou deixar aí, vamos deixar as 11 últimas observações de fora. Então, eu vou querer que essa minha energia 2 seja a mesma série temporal energia, só que em vez da gente pegar as 141 observações, a gente vai pegar 130. Então, as 11 últimas observações a gente vai deixar para fazer as previsões e depois comparar as nossas previsões com essas 11 últimas observações, tudo bem? Então, vamos lá, fazendo previsões. Para fazer previsões, a gente vai precisar aqui, ó, do nosso pacote forecast, certo? Então, vou carregar aqui o pacote forecast, ok? E aqui no prev, na função prev, eu vou fazer a previsão do nosso modelo 3, certo? Que foi o modelo que teoricamente é o melhor modelo através dos critérios de informação de Akai e critério de informação Bayesian, certo? Então, vou pegar esse modelo para tomar como base, vou chamar de modelo 3, tudo bem? O que é que a gente pode fazer aqui? Vou, por exemplo, que pelo critério de informação de Akai, a gente escolhesse o modelo 2, fosse o melhor modelo, e pelo critério de Bayesian fosse o modelo 3. Então, a gente tem duas conclusões diferentes pelos dois critérios, certo? Então, como é que a gente poderia tirar a prova? E a gente poderia, dentre esses dois modelos, certo? Um dado pelo critério de Akai e o outro dado pelo critério Bayesian, a gente poderia escolher aí o que tem o menor erro de previsão, tá bem? Então, aqui, ó, a gente vai fazer as previsões para um horizonte de 11 observações, tudo bem? Né? A gente não deixou 11 observações aqui, então a gente vai fazer um modelo que vai fazer 11 observações à frente, tudo bem? Agora é o seguinte, eu vou ter que reestimar o nosso modelo. Por quê? Nosso modelo 3. A gente vai reestimar porque esse modelo 3 aqui, ó, ele foi estimado com a série toda. Então, a gente tem que reestimar agora com essa nossa série parcial, tudo bem? Então, vou fazer o seguinte, vou chamar aqui de modelo 3, ok? Que vai ser o ARIMA. ARIMA da nossa energia 2. Energia 2. E a ordem do nosso modelo vai ser a média móvel, 0, 1 e 1. Ok? Então, tá aqui. Vamos até ver se muda muita coisa na estimativa dos parâmetros. Olha só. Modelo 3. Ok? Vou rodar aqui, ó. Esse aqui é o original, certo? Com a nossa base Doodle, com a série temporal completa. Olha só. Estimativa do parâmetro. E aqui com a série temporal parcial. Olha só. Mudou bastante, não foi? Ó? Aqui deu menos 0,4171 e aqui deu menos 0,09, ok? Então, com esse modelo aqui, com esse modelo estimado, a gente vai fazer as nossas previsões e vai comparar, tudo bem? Vai comparar com o que de fato a gente observou, certo? Essa diferença aqui, pessoal, muito provavelmente é por causa desse pico aqui, ó. Certo? Por causa desse pico aqui, ok? Se não fosse isso daqui, muito provavelmente essa diferença ia ser bem menor, tudo bem? Ok, então vamos lá fazer as nossas previsões, utilizando o modelo 3, o modelo com a série temporal parcial. Então, tá aqui as nossas previsões, tudo bem? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar esse prev, cifrão, tudo bem? Cifrão. Tá aqui, ó, as nossas previsões, ó. Prev, cifrão, min, tá aqui as nossas previsões, tudo bem? Então, vamos lá fazer o nosso erro de previsão. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente calcula o erro de previsão aqui, ó?
a gente vai pegar o que a gente observa, vai diminuir do que a gente estima e elevar ao quadrado e somar isso aí, né? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Isso daqui foi o que a gente estimou, então a gente tem que pegar o que a gente observou, certo? O que está na base de dados. Então, eu vou pegar aqui, ó, energia, certo? E eu vou pegar a observação 131 até a observação 141, bem? Então, a gente tem aí 11 observações, ok? Então, isso aqui é o que a gente observa e eu tenho que diminuir do que a gente, das nossas previsões, que é o nosso prévio cifrão min, tudo bem? Então, se a gente rodar aqui, ó, a gente vai ter, então, a diferença nas previsões, tudo bem? Então, a gente vai elevar isso ao quadrado, ok? Elevou ao quadrado, a gente vai somar, somou e vai dividir pelo o número de observações, certo? Quantas observações aqui tem? Tem 11 observações, certo? Então, a gente vai dividir por 11, certo? Então, tá aqui. O que é que a gente vai fazer? Como a gente elevou ao quadrado, a gente tem que tirar a raiz quadrada. Então, a gente vai tirar aqui a raiz quadrada. SQRT é a raiz quadrada aqui no R. Então, tá aqui o nosso erro médio de previsão, ok? Erro médio de previsão. M, tudo bem? Então, aqui a gente tem um erro médio de previsão. A gente tem um erro médio de previsão para o modelo 3, certo? Porque pelo critério de formação, já cai aqui pelo critério de formação bayesiano, certo? A gente escolheu o mesmo modelo, que foi o modelo de média móvel, tudo bem? Então, a gente tem um erro de previsão aí para o modelo 3, quando a gente faz previsões um período, num horizonte de 11 observações aí, tudo bem? Então, se a gente, por exemplo, tivesse escolhido o modelo 2 pelo critério de Akai e o modelo 3 pelo critério bayesiano, a gente poderia fazer o erro de previsão para o modelo 2, o erro de previsão para o modelo 3 e escolher o que tem um menor erro de previsão, tudo bem, pessoal? Então, é isso, gente. Critérios de informação e erro de previsão para a gente conseguir escolher um melhor modelo, certo? Critério puramente numérico. Depois a gente vai ver critérios de qualidades que a gente chama de critérios estatísticos, tudo bem? Então é isso, gente. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.